Começando a entender o que significa transformação monotônica, isso no contexto de microeconomia, especialmente no assunto sobre utilidade, beleza? Função de utilidade, na verdade, também, né? Vamos direto ao texto, depois eu explico o contexto deste vídeo aqui. Então vamos lá. A multiplicação por 2 é um exemplo de transformação monotônica. A transformação monotônica é um modo de transformar um conjunto de números em outro, mas preservando a ordem original dos números. A transformação monotônica é, em geral, representada pela função f de u, ou função da utilidade, que transforma cada número u, que é a utilidade, em outro número f de u, mas preserva a ordem dos números para que utilidade 1 seja maior do que utilidade 2 e implique em que função utilidade 1 maior que função utilidade 2. Uma transformação monotônica e uma função monotônica são, em essência, a mesma coisa. Então, uma transformação monotônica e uma função monotônica são a mesma coisa, na essência. Exemplos de transformações monotônicas são a multiplicação por um número positivo. Por exemplo, função de u, que é uma função monotônica. Função de u igual a 3 vezes u. A adição de um número qualquer, por exemplo, função de u igual a utilidade mais 17, a elevação de u a alguma potência ímpar, por exemplo, função de u igual a u elevado à terceira potência, e assim por diante. Para medir a taxa de variação da função de utilidade que ocorre quando u varia, basta dividir a diferença registrada em f entre dois valores de u pela mudança ocorrida em u. E aqui temos uma equação matemática que não vou entrar no detalhe, até porque, por mais que eu esteja construindo uma playlist de microeconomia que é bastante modelada matematicamente, eu nunca entro no detalhe porque eu nem tenho conhecimento técnico suficiente em matemática, né? Apesar de ser economista, a gente não aprende tanto assim. Mas, basicamente, a gente tem aqui uma variação da função dividido pela variação da utilidade, em que função da utilidade u menos função da utilidade 1, função da utilidade u2 menos a função da utilidade função da utilidade 1 dividido pela utilidade 2 menos a utilidade 1. Para que a transformação seja monotônica, ou seja, função da utilidade 2 menos função da utilidade 1, tem de ter sempre o mesmo sinal que u2 menos u1. Assim, a taxa de variação de transformação monotônica tem de ser sempre positiva. Isso faz com que o gráfico de transformação monotônica tenha sempre uma inclinação positiva, conforme é uma figura que ele mostra neste livro aqui, nesse texto, né? Então a transformação monotônica sempre será positiva. Uma transformação monotônica positiva. O painel A mostra uma transformação monotônica que aumenta indefinidamente. Já o painel B exibe uma função não monotônica que umas vezes aumenta e outras diminui. Então a função monotônica é sempre positiva e sempre crescente, nunca diminui. Por quê? Por quê? Porque isso acontece. O argumento baseia-se nas três afirmações seguintes. Dizer que u, x1, x2, ou seja, a cesta de produtos 1 e 2 representa determinadas preferências, significa dizer que utilidade x1, x2 maior que utilidade y, y2 e se e somente se x1, x2 for preferida a y, y2. Mas se função 1 for uma transformação monotônica, então utilidade x1, x2 é maior que utilidade y1, y2 se e somente se função 1, x2, x1 for maior que função 1, y, y2. Portanto, você veja como a microeconomia é difícil, né? Portanto, função utilidade x1, x2 é maior que função utilidade y, y2 e se somente se y, y2 for preferida a y, y2 de modo que a função f1 represente as preferências da mesma forma que a função de utilidade original u, x1, x2. Resumindo essa discussão com o enunciado do seguinte princípio. A transformação monotônica de uma função de utilidade é uma função de utilidade que representa as mesmas preferências da função de utilidade original. Do ponto de vista geométrico, a função de utilidade é uma forma de rotular as curvas de indiferença. Então a função de utilidade ela apenas está rotulando as curvas de indiferença, ou seja, a escolha do consumidor em relação à cesta de consumo 1 ou 2. Com todas as cestas de uma curva de indiferença têm de ter a mesma utilidade, a função de utilidade constitui um meio de atribuir números às diferentes curvas de indiferença para que as mais altas recebam números maiores. Desse ponto de vista, a transformação monotônica representa apenas uma renumeração das curvas de indiferença, desde que as curvas de indiferença que contenham as cestas mais preferidas recebam números maiores do que as que contenham cestas menos preferidas. A remuneração representará as mesmas
preferências. Bom, e para finalizar o vídeo de hoje, um parágrafo anterior sobre isso de transformação monotônica, porque eu estou tratando aqui sobre função-utilidade, né? Que é uma das grandes, e sobre utilidade, na verdade, que é um dos grandes assuntos aí da microeconomia. Como só o que interessa é a ordenação das cestas, pode não haver uma forma única de atribuir utilidades às cestas de bens. Se pudéssemos encontrar um meio determinado de atribuir números de utilidades às cestas de bens, poderíamos descobrir um número infinito de formas de fazê-lo. Se a utilidade x1, x2 representa uma forma de atribuir números de utilidades às cestas x1, x2, a multiplicação de utilidade x1, x2 por 2 ou qualquer outro número positivo também seria um meio válido de atribuir utilidades. Então a transformação monotônica nada mais é do que aumentar a escala, vamos dizer assim, ao grosso modo, da utilidade. Porque toda utilidade, na verdade, ela representa o quê? Ela é apresentada através de uma função de utilidade. E toda utilidade, no fundo, apenas está representando a preferência do consumidor. Lembrando, bom, eu finalizo por aqui o assunto, né? E no próximo vídeo continuo, então, e na verdade já vou tratar sobre a utilidade cardinal. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre microeconomia, utilizando este livro aqui, Microeconomia, Princípios Básicos, do Varian. E este livro, ele possui, interessantemente, uma frase que eu gosto sempre de usar aqui nos vídeos, que diz o seguinte, olha: as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Nessa frase a gente consegue descobrir vários assuntos da microeconomia. Então, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As pessoas escolhem, poder escolher significa que microeconomia basicamente estuda uma economia de mercado, onde as pessoas podem escolher. Então, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As coisas pelas quais podem pagar tem a ver com restrição orçamentária, que é um assunto de microeconomia também. As pessoas escolhem as melhores coisas. Escolher as melhores coisas tem a ver com as preferências do consumidor, que por sua vez leva à utilidade. Beleza? Então eu fico por aqui e vou no próximo vídeo tratarei sobre utilidade cardinal. Deixarei o último vídeo gravado aqui no canal sobre microeconomia aqui no final, aqui no finalzinho do vídeo. Valeu!